Então, pessoal, vamos mais uma aula de fontes e conservação de energia. A gente viu em aulas anteriores nosso princípio de geração de energia. Nós colocamos ímãs que giram em relação a bobinas fixas. Esse aqui é um gerador monofásico, esse aqui é um gerador trifásico, a gente chama de RST as três fases. Elas ficam defasadas entre si de 120 graus porque a gente tem 360 no ciclo e a gente as mantém igualmente espaçadas. Trifásica porque é mais econômico. Veja que eu uso o mesmo ímã, a mesma carcaça, apenas acrescento mais duas bobinas e eu tenho um aumento considerável de produção de energia. Nós vimos também que nós temos as tensões, no caso trifásicas, nós temos a tensão entre duas fases e a fase neutro. A tensão rosa aqui é a tensão entre duas fases. A vermelha é entre a fase e o neutro. Na tomada das nossas casas, se você tiver uma tomada monofásica, que é a grande maioria aqui no Pará, tem 127 volts. O pessoal chama de 110. E nós temos as tomadas bifásicas, que são 220. Se você for para outros estados, como o Maranhão, o Piauí, entre outros, a tomada monofásica, ou seja, a fase neutra, ela é 220 volts. A gente não utiliza em residência tomada trifásica, tomada bifásica, que ela teria 380. A gente já tem 220 na fase neutra, não tem necessidade. Se você for em áreas industriais, por exemplo, aí os motores trifásicos eles funcionam em 380 volts. A geração de energia ela é feita através de princípios eletromagnéticos que vocês estudarão no terceiro ano. Eu tenho uma bússola, se eu passar uma corrente elétrica, essa bússola vai ficar reorientada. Em vez de apontar para o norte da Terra, ela vai apontar para o norte produzido, ou no caso aqui, vai apontar para o sul produzido pela corrente elétrica. Perceba que, embora o norte geográfico da Terra fique lá no Polo Norte, por isso esse nome, lá quem fica é o Polo Sul magnético. Ele fica a uma distância de uma coisa de 1000 quilômetros do Polo Sul geográfico. Então, o polo norte da minha bússola aponta para o polo sul magnético da Terra, porque o norte atrai o sul atrai o norte. Neste caso aqui, eu tenho um campo produzido pela corrente elétrica que vai reorientar minha bússola. Esse experimento foi feito por Oersted. Posteriormente, Faraday, entre outros, descobriram como pegar um campo magnético e produzir corrente elétrica. Então, o que eu preciso? Eu preciso variar o fluxo magnético. Como é um pouco mais difícil você ficar aproximando e distanciando o ímã, geralmente é mais fácil eu girar a bobina em relação ao ímã fixo. Esse aqui é o princípio do motor de corrente contínua e gerar energia girando o ímã em relação a bobinas fixas. Esse aqui é o princípio do gerador de corrente alternada ou gerador síncrono. No gerador de corrente alternada, a bobina gira em relação ao campo magnético, ou o campo magnético gira em relação à bobina, que foi o que eu mostrei na animação anterior. Nós temos 4 tipos básicos de geradores de energia elétrica. Nós temos o gerador de corrente contínua. Ele tende a gerar uma tensão que varia pouco. Imagina, por exemplo, um gerador que gera 100 volts. Aí, em alguns momentos de pico, ele tem 102, 103 volts. E em momentos de mínima, ele vai ter 98, 97 volts. Então ele tem uma pequena oscilação de energia, mas ela é sempre positiva ou sempre negativa, depende da referência. Então nós temos gerador de corrente contínua porque ela não fica variando entre positivo e negativo. Nós temos geradores síncronos, que são a nossa, digamos, vaca leiteira do sistema elétrico, na maior parte do planeta. São geradores que têm grande inércia, eles têm a manutenção deles é relativamente previsível e em usinas hidrelétricas é o tipo principal que a gente usa. Ele dá grande estabilidade ao sistema, grande previsibilidade e a manutenção é relativamente tranquila. Você já faz há muito tempo, já tem muita gente que sabe fazer. Nós temos os geradores de indução. Gerador de indução já é um tipo de motor que a gente utiliza principalmente como motor. A grande maioria dos motores que a gente tem, como geladeira, ventilador, ar-condicionado, eles são geradores
são motores de indução. Eles podem ser utilizados como geradores, mas eles têm algumas características que não são tão desejáveis quanto o gerador síncrono. Então, geralmente, eles são utilizados em casos um pouco mais específicos. Normalmente, alguns geradores eólicos de grande porte. Até por uma questão de manutenção. Enquanto numa usina hidrelétrica você tem uma série de geradores, todo ali relativamente fácil acesso. Imagina se eu tivesse que ficar fazendo manutenção todo mês ou a cada 2, 3 meses naqueles geradores que ficam no meio do mar, que você tem que chegar de barco, você tem que subir. O procedimento é um pouco mais complicado, então você quer um gerador de indução, que é um gerador que precisa de menos manutenção, embora ele dê um pouco menos de estabilidade ao sistema. Nós temos também os geradores fotovoltaicos, que são os painéis solares que a gente tem no topo das casas. E nós vamos entender um pouquinho o que é máquina primária. Para gerar energia, eu preciso de uma máquina que vai converter de uma fonte a um movimento giratório que eu preciso para o meu gerador elétrico, que a gente acabou de ver. A máquina primária é quem vai fazer isso. Por exemplo, na turbina a vapor, essa turbina que vai pegar o fluxo de vapor, vai fazer o equipamento girar, e esse giro é que vai ser passado ao meu gerador, que vai produzir energia elétrica. Na turbina eólica, as pás, são que vão gerar o movimento giratório, que vai movimentar o meu gerador. As turbinas a gás, naturalmente, muito parecidas com as turbinas a vapor. As turbinas hidráulicas são turbinas que pegam a movimentação de água e transformam em movimento giratório. Os motores diesel, acho que todo mundo já pelo menos tem noção, já viu em alguma situação alguém, mas eu tenho pistões que vão girar, aí eu tenho um pequeno eixo que a gente chama de virabrequim, que vai pegar esse movimento linear e transformar em movimento giratório. E nós temos a geração fotovoltaica, que pura e simplesmente pega a luz do sol, faz eu movimentar os elétrons, que vai ser a minha geração de energia. Aqui eu já não tenho movimento giratório, Uma coisa importante a gente chama de regulação. Regulação, por exemplo, na nossa casa. Imagine que você chega em casa, está tudo desligado, inclusive a geladeira que ninguém andou abrindo, ela está com o motor desligado. Se você for medir a tensão na sua tomada nesse instante, se a sua tomada for 127 volts, ela vai estar, digamos, 125 volts. Não esqueça que tem uma perda do fio, pelo fio do gerador, transformador do teu bairro até a tua casa. Então vai dar uma tensão nessa faixa de 125, 126, às vezes dá os 127, 128 volts, mas é por aí. À medida que você começa a ligar, você liga a sua TV, liga o ar-condicionado, coloca o forno elétrico ou a fritadeira elétrica para fazer, você começa a ter corrente, você liga o chuveiro elétrico, você vê que à medida que essas cargas vão aparecendo, algumas lâmpadas elas ficam um pouquinho mais fracas. Porque a corrente aumentou, a queda de tensão no fio aumenta e aí a tensão cai. Se você for medir a tensão na tomada, já vai dar menos do que o 125, vai dar 122, 123. Então, essa variação a gente chama de regulação. Para um gerador, para uma usina hidrelétrica, por exemplo, vamos dizer de manhã cedo. As pessoas estão acordando, os ar-condicionados foram desligados, à medida que vai dando 7, meia, 8 horas, as empresas começam a funcionar, a demanda de energia começa a aumentar. A energia elétrica não é como na produção de água, que você produz uma grande quantidade de água e armazena na caixa d'água. Quando as pessoas usam mais, a caixa perde capacidade, vai diminuindo, não é que ela perde capacidade, ela vai diminuindo o volume de água armazenado. Quando você produz mais do que consome, a caixa aumenta o volume armazenado. No sistema elétrico, o que você produz, ele tem que estar sendo consumido. Então, para fazer essa igualdade, eu tenho que fazer o processo de regulação. Vamos dizer, eu tenho uma usina hidrelétrica com 10 geradores, aí eu tenho 7 ligados. À medida que as empresas vão começando a funcionar, que eu aumento o consumo de energia, eu vou pegar uma turbina minha que estava lá, está com 20% da capacidade, vou aumentando a quantidade de água que passa nela, e esse aumento na quantidade de água vai aumentar a quantidade de energia, até que eu atinja a capacidade máxima. Eu preciso continuar aumentando, eu ligo a próxima turbina e vou repetindo o processo. Se o consumo diminui, eu vou diminuir a quantidade de água.
Já existem dispositivos eletrônicos que fazem isso de forma automática. E aí eu consigo igualar. Outra coisa importante que eu queria que vocês entendessem, eu gero energia, né? Eu preciso levar para bem longe. Se você pegar a usina de Tucuruí, que fornece energia para Parauapebas, por exemplo, ela produz e essa energia precisa viajar uma faixa de 500, 600 quilômetros. Só que o fio, ele tem uma resistência elétrica. Então, se eu começar a perder muita energia aqui, eu vou ganhar, a empresa que produz vai ganhar menos dinheiro e a energia vai ficar mais cara para a gente. Para vocês entenderem como funciona, eu bolei uma coisinha relativamente simples. Imagina que aqui minha usina geradora, 200 volts, eu tenho uma linha de transmissão de 2 ohms, eu tenho uma carga bem aqui. A gente vai ver quanto a gente perde no caminho. Para uma carga de 1000 watts, né, 1 kW, eu tenho 1000 igual aí vezes 200, eu tenho 5 ampere. 5 ampere passando nesse resistor, ele vai perder 10 volts. 10 volts vezes os 5 ampere, eu estou gastando 50 watts no meu resistor. Agora, se eu pegar a minha fonte e aumentar para 1000 volts, a minha carga tem os mesmos 1000 watts, tá? A minha corrente ela vai cair para 1 ampere. 1 ampere passando nessa resistência, eu tenho uma perda de 2 volts, que com 1 ampere eu tenho uma perda de apenas 2 watts. Veja que se eu aumentei em 5 vezes a tensão aumentou em 5 vezes, né? Aumentou de 200 para 1000. A minha perda, que era 50, ela diminuiu em 25 vezes. Ou seja, a variação da potência é com o quadrado da variação de tensão. Então você pensa em Tucuruí, ele vai precisando levar energia para cidades distantes. O que eu faço? Eu aumento a tensão para 500 mil volts, a corrente fica mais baixa, eu levo até uma distância grande e chegando na cidade eu diminuo de volta para os 127 volts que a pessoa vai usar. Por isso que a gente tem essas linhas de transmissão grandes. A gente tem inclusive linhas de transmissão de mais do que 500 mil volts. Nós temos linhas de transmissão de 800 mil volts e ainda em corrente contínua. Aqui é a foto do Brasil com a malha de distribuição de energia. Veja que em vermelho aqui estão as principais linhas de transmissão que a gente tem, que são as de 500 mil volts. É a que mais aparece aqui. É uma linha conhecida, você tem grande quantidade de material, então ela não é uma linha tão cara. Nós temos as linhas verdes, que são 230, veja que elas alimentam cidades um pouco menores. Veja que Belém, que é uma cidade grande, é alimentada com 500 mil volts, São Luís, Teresina. Você vai levar energia para Macapá, uma cidade um pouco distante, que o consumo não é tão alto, não tem nenhuma grande indústria. Belém tem usina de alumínio, São Luís tem usinas de alumínio. Macapá já vai utilizar uma linha de 230. Você tem um consumo menor, você não vai precisar gastar tanto dinheiro. Mesma coisa aqui no Acre. Cidades menores no sul do Rio Grande do Sul também 230 mil volts, porque não tem necessidade de eu pegar em 500 mil, que obviamente é uma linha mais cara. Nós temos também umas linhas, como eu já falei para vocês, de 600 mil volts em corrente contínua. Nós temos linhas que vêm daqui, algumas hidrelétricas mais recentes, como elas basicamente abastecem a região sudeste, você já faz um linhão de 600 mil volts até o estado de São Paulo. A usina de Belo Monte tem uma linha de corrente contínua de 800 mil volts que vai até São Paulo e até Minas Gerais e Rio de Janeiro. Quem já teve a oportunidade de ir no Balneário Rio Jordão, perto de Parauapebas, lá tem uma linha de corrente contínua. Você vê a grande diferença que normalmente as linhas têm 3 conjuntos de fio, essa tem 2. Ela parece pequenininha, né? Mas é justamente isso, ela é uma linha em corrente contínua. A linha em si ela é mais barata do que a linha de 500 mil volts. O problema são os equipamentos que ficam na ponta inicial, que eu tenho que transformar a tensão produzida na usina hidrelétrica em uma corrente contínua de alta tensão. Isso é muito caro. E do outro lado, na saída, que eu tenho que de novo transformar em corrente alternada para usar. Então essas duas pontas são caras para mim economizar nessa linha. Quando eu tenho uma linha grande de alta potência, vale muito a pena. Mas se a minha linha, por exemplo, de Tucuruí até Marabá, não vou fazer uma de corrente contínua, porque embora eu vou economizar na linha, o que eu vou gastar a mais das duas pontas não compensa. E os geradores, eles são
projetados para que eu tenha maior eficiência em determinada faixa. Geralmente você quer que a eficiência máxima seja em 100% da capacidade. É por isso que, em vez de a usina hidrelétrica variar, deixar todas as 10 turbinas ligadas ao mesmo tempo e variar todas à medida que a carga varia, você deixa várias em capacidade máxima e varia a saída de potência de uma única delas. Então só uma delas vai operar com um rendimento menor. Assim você perde menos energia. Além disso, eu tenho, além dessa questão do ganho de eficiência, tem a questão de que eu posso parar alguma para manutenção. Eu tenho 10 geradores na minha usina hidrelétrica. Eu preciso dar manutenção em um, os outros 9 continuam funcionando enquanto eu dou manutenção em um. Eu não fico sem gerar energia. Observe que nem todo tipo de usina funciona dessa maneira. Usina solar e eólica, por exemplo, ela produz o que a natureza está entregando. É meio difícil eu pegar e alterar a produção de energia gerada pela solar e pela eólica, que geralmente não é economicamente viável. Basicamente eu quero usar a energia toda, eu pego tudo que está sendo gerado na solar, na eólica, e aí eu faço a regulação através de outras usinas. Tipicamente aqui no Brasil a gente faz a regulação principalmente na hidrelétrica, porque se você fizer a regulação numa usina a gás natural, por exemplo, você vai gastar mais gás para a mesma quantidade de energia, porque você quer que as suas geradoras usem todas a mesma, o máximo possível no 100% de capacidade, que é para ter um rendimento maior. A água relativamente é mais barata do que o gás natural, então a gente tende a fazer isso. Quem vai medir a saída de potência e entregar a quantidade de água para essa demanda é o governador. Ele, de certa forma, lê o que está saindo para saber se ele vai acelerar ou desacelerar, ou seja, se ele vai botar mais ou menos água. Tentando fazer um comparativo com vocês, quem já andou de bicicleta, você está andando de bicicleta, do nada você chega numa subida, você tem que fazer mais esforço, naturalmente sua velocidade diminui. Na rede elétrica é isso que acontece. Quando aumenta a carga, você começa a diminuir a velocidade dos teus geradores. Quando o governador detecta que a velocidade diminuiu, ele libera mais água para que a velocidade volte ao normal. Da mesma forma, se a carga diminuir, o gerador começa a aumentar. Tu está na bicicleta, tu chega numa descida. Com a mesma força que você faz de pedalando, a velocidade da sua bicicleta aumenta. O meu gerador, ele aumenta a velocidade, o governador detecta isso e vai diminuir a quantidade de água para que eu produza exatamente o que eu estou consumindo. A rede de transmissão, como eu mostrei para vocês, elas são sistemas complexos. A gente teve em 2023 um apagão no Brasil, que eu pelo menos fiquei pelo menos 10 horas sem energia naquele dia, justamente porque houve um desequilíbrio. E o sistema de transmissão ele é complexo, nem sempre ele vai conseguir resolver imediatamente um problema de excesso de geração ou falta de geração. Então ele vai ter que controlar esses fluxos, ele tem computadores que fazem isso de forma basicamente automática, porque o ser humano não consegue reagir tão rápido. Então ele tem que reagir em frações de segundo. Perceba que os grandes geradores síncronos, eles não só produzem energia elétrica senoidal, que eu mostrei para vocês, estável. Ele tem uma coisa que a gente chama inércia. Como ele gera energia exatamente na frequência, lembra que eu falei que eles são geradores síncronos. Então, a velocidade que ele está girando vai determinar a frequência da minha rede. Eles são relativamente simples de controlar. E por que a gente fala que eles têm inércia? Porque ele tem uma massa muito grande. É como, por exemplo, se você está num carro e você está a 80 por hora. Você infelizmente atingir um animal, um boi, um cavalo, você vai ver que o carro vai perder bastante velocidade, porque um boi pesa 300, 400 quilos, o carro pesa 1000. Agora, se você tem um caminhão de 50 toneladas, a diferença é muito pequena, o caminhão praticamente não vai variar de velocidade. A mesma coisa, você tem um grande gerador síncrono, a demanda diminuiu, ele vai tentar acelerar, mas o peso é grande, então ele não vai acelerar tanto porque ele tem muita massa para acelerar. Vocês veem isso na física. Quando você pega um gerador solar, isso não existe, não tem essa inércia. Você tem um cara gerando em corrente contínua,
você transforma isso em corrente alternada, não tem. Então, qualquer variação, se tem um sistema com a grande geração de energia solar ou eólica, você vai sofrer um pouco mais em variações abruptas de geração ou de consumo. E a gente tem migrado para smart grids, que são sistemas inteligentes, que eles tentam detectar isso e reagir de maneira um pouco mais rápida, alterando os fluxos de potência, tentando acionar um pouco mais as usinas mais preparadas para resistir isso, mesmo que eu esteja em uma região basicamente alimentada por energia solar. É o caso da região nordeste do Brasil, que tem grande potencial solar e eólico, você produz muita energia solar, muita energia eólica, e quando eu tenho variações de carga mais abruptas, ele sofre um pouco mais. Mas como o sistema é interconectado, o Smart Grid tenta dividir um pouco essa carga com o resto do Brasil. Você pensa que não tem grandes variações, mas imagina que vai ter um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Aí um monte de gente vai ligar micro-ondas, fritadeira elétrica, forno para preparar comida poucos minutos antes do jogo. Então, num intervalo de poucos minutos, você tem um aumento grande de consumo. E acabou o jogo, o pessoal começa a desligar o ar-condicionado, começa a desligar a TV e, naturalmente, também o consumo cai. Então, o Smart Grid ele tenta fazer isso para evitar maiores problemas. Com isso, a gente conclui essa etapa aqui e confiram no Moodle ou no Cigar as atividades que vão ficar para vocês fazerem, tá bom? Muito obrigado. Aqui estão as referências que eu sempre deixo disponível para vocês.